O agradecimento é todo nosso, prefeito José Maria Lobato, que representa. O prefeito ficou bem na tribuna como orador, que eu já queria chamá-lo de senador. Não demorará, né, prefeito? Prefeito José Maria Lobato, que neste ato representou os prefeitos do estado do Amapá. Antes de concluir essa sessão solene, mais uma vez, também agradecendo a todos, em especial agradecer à Rádio Senado, à TV Senado, à Diário FM, que estão transmitindo essa sessão para todo o país e, em especial, para os 4 cantos do nosso querido estado do Amapá. Eu queria proferir algumas palavras dizendo o seguinte, cumprimentando o senador Capiberibe, os colegas de bancada que também foram signatários dessa sessão, cumprimentando e agradecendo a presença aqui do doutor Roberto da Silva Álvares, Procurador-Geral de Justiça, e que neste ato representou o estado do Amapá, sendo o único titular de poder aqui presente, cumprimentando meus queridos companheiros prefeitos, Alcimar Neide Souza, prefeito de Vitória do Jari, como disse o prefeito José Maria, mais conhecido como prefeito de Elson, e José Maria Lobato, prefeito de Serra do Navio, que ainda há pouco se pronunciou, agradecendo a presença de todos, representantes da comunidade amapaense, aqui em Brasília, aqui presentes, meu querido comandante Rui, ilustre amapaense, que tanto nos orgulha e que há tempos está radicado aqui em Brasília. Me permitam assim tratá-los, os filhos do Janari, aqui presente, Guaracá e Janari Nunes. O nome Amapá tem a denominação indígena onde a terra acaba. Esta definição faz todo sentido, porque principalmente quem desce pelo Oiapoque percebe e encontra o estuário do grande mar de água doce de Vicente Inês Pinzon, encontra o sentido que os primeiros habitantes do Amapá denominaram essa terra. É também do Tupi-Guarani que denominam o Amapá de lugar da chuva. Talvez essa visão tenha também mais sentido, porque a perspectiva que se vê aqueles que lá habitam, principalmente entre os meses de janeiro e julho, quando na região amapaense, na floresta amapaense, se tem um dos maiores índices pluviométricos da América e do mundo. O Amapá é pleno pelas suas riquezas naturais. O rio-mar perde velocidade, mas aumenta o seu volume ao se aproximar do Atlântico. De repente, começam a se misturar no estuário amazônida milhares de ilhas que vão crescendo e que não têm data definitiva para aparecer ou para sucumbir. Como diziam os indígenas, a terra acaba, às vezes se pensa que o mar começa, às vezes se tem a compreensão que o rio-mar continua. É o Amapá de enormes belezas naturais, de domínios geográficos. É o Amapá que nós compreendemos e temos convicção que é um dos mais belos, se não mais belo, dos mais belos estados brasileiros. São imensos os vales depois do Jari. São imensos vales que vêm do Cajari, Maracá, Preto, a região do Cerrado de Macapá, que formam grandes baixadas sobrevoadas por nuvens de garças, jaçanãs, patos, marrecos e todos e tantos pássaros amazônicos. É aí, nos confins,
que a natureza muda. Dos campos amazônicos começa a selva virgem, compacta, impenetrável. Subindo os primeiros elevados e sem limites visíveis, ela se estende até o Tumucumaque. De um momento para o outro, a planície dá lugar ao platô montanhoso das Guianas. É nesse território dos campos do Apurema, dos campos do Pracuúba, essa região de 5 domínios geográficos independentes, nenhuma outra região da imensa e vasta floresta amazônica tem tantas regiões, que um povo forjou a sua história. Um povo que não começa, como já foi dito pelo senador Capiberibe, somente com a ocupação dos aventureiros europeus, portugueses, e que não foram somente portugueses. Lá se seguiram franceses, holandeses e ingleses. Um povo que começa a ocupação a datas que vão de 5 a 10 mil anos, a 5 mil anos pelo menos, antes de Cristo. Um povo que é herdeiro da civilização Maracá, da civilização Maracá-Cunani, um povo que é herdeiro dos Tucujus. Este povo forjou um estado que é o único do Brasil, que se tornou brasileiro pela vontade de ser brasileiro. Foi ao longo do tempo da formação do Estado Nacional, dos últimos 3 séculos, que brasileiros lá forjaram uma terra misturada, de um povo étnico diferenciado pela sua belíssima mistura étnica. Foi este povo que não aceitou a ocupação inglesa no século XVII, não aceitou a incursão dos holandeses, não aceitou a tentativa francesa de ocupar esse território. A área esquerda do rio Amazonas era, até o século XVI, uma terra deserta, até mesmo de população nativa. Poucas tribos ali habitavam. Foi a incursão de Vicente Yanez Pinzon, e é devido a Pinzon que nós recebemos os primeiros nomes europeus aos lugares. Nunca é demais lembrar, antes disso, e muito antes também da dominação das árvores, os povos Tucujus, Tupis, Uaiampis e outros já denominavam a região de Iamapaba, como já foi dito, lugar onde a terra acaba, ou em outro dialeto indígena, lugar da chuva. Pinzon deu os primeiros nomes europeus. Conheceu a ilha de Marajó, o arquipélago de Marajó, tão paraense quanto amapaense. Aliás, é de lá que vem boa parte dos nossos amapaenses. Aqui ao meu lado está o senador João Capiberibe, e denominou Pinzon esta ilha de Marinhancábolo. Assinalou um cabo que chamou então de São Vicente, e que depois veio a ser confirmado como Cabo Orange. Chamou o Amazonas, impressionou-se com o Amazonas. Ao adentrar no Amazonas, pensava que era a continuidade do mar. Se espantava em ver que o mar tinha se tornado doce. Se espantava em saber que um rio tão poderoso, capaz de adocicar o mar, deveria vir de muitas terras de trás dos montes. E denominou o Amazonas de Santa Maria de la Mar Dulce. A região para o norte, onde se encontram os campos e as várzeas amapaenses, denominou Pinzon de Tierras Anangadas, ou Terras Afogadas. Descobriu o rio Oiapoque, que recebeu primeiro seu nome, Rio Vicente Yanez Pinzon. Esta região, nos séculos seguintes, foi visitada por navegantes, corsários, aventureiros e piratas de várias nacionalidades. O desejo de sempre colonizá-la aflorou. Richelieu, francês, criou em 1633 uma empresa denominada de Companhia do Cabo Norte para explorar a região até o rio Orinoco, na Venezuela.
Mas assinalada ficou a missão de Orellana, descendo de Quito e descobrindo o Amazonas, naquele tempo, em geral, denominado de Rio Maranhão. Mais adiante, um nobre francês chamado Daniel de Latouche, o senhor de La Ravadière, que partindo de Cancale, na Bretanha, navega por diferentes mares e ancora no Cabo Cassiporé. Visita a terra de Iapoco, corre a costa do hoje Amapá, chega à foz do rio Caena e volta à França, levando de nossas terras uma liderança nativa denominada Itapucuru, que depois acompanha o senhor de La Ravadière em várias outras viagens. Com ele veio Jean Mocquet, chefe do gabinete de singularidades de Henrique IV. Nossa terra foi cobiçada por portugueses, espanhóis e sempre tentada pelos franceses a sua ocupação. Ingleses por lá passaram, por ordem diretamente do rei inglês James I. O mais importante dos ingleses que lá passou foi o Sr. Walt Raleigh, que estava convencido que ali era o tão famoso Eldorado, que até o Duque de Buckingham tinha proclamado. É em 1637 que começa verdadeiramente a colonização europeia do Amapá, com a concessão da então Capitania do Cabo Norte, nosso primeiro nome europeu, por Filipe IV da Espanha e Filipe III de Portugal. A capitania é entregue a Bento Maciel Parente, governador do Maranhão e Grão-Pará. As terras do Amapá são pela primeira vez delimitadas. Nossos limites vão do rio Oiapoque, o rio Vicente Agnès Pison, ao rio Paru, passando pelo rio Jari. Como desde 1580 os reinos de Portugal e da Espanha estavam unidos, a questão de limite não havia e os limites do Tratado de Tordesilhas não eram apresentados. Pedro Teixeira, quando volta de sua descoberta do Amazonas, traz uma das mais belas definições sobre as nossas terras. Diz Pedro Teixeira: as terras da Capitania do Cabo Norte, além de serem elas sós muito maiores que toda a Espanha junta, e haver nelas muitas notícias de Minas, tem pela maior parte o solo mais fértil e maiores proveitos e melhores frutos do que quantas há em todas essas terras da Amazonas. Tem sentido profético a expressão de Pedro Teixeira sobre a denominação do Amapá. Os séculos se seguiram e é indispensável não falar do papel de Marquês de Pombal, que através do seu meio-irmão, o governador Mendonça Furtado, fez construir um forte na vila de São José de Macapá. Deu a esta fortaleza a maior de toda a história do Império Colonial Português no mundo, a denominação de Fortaleza de São José de Macapá. Fixou aí as primeiras famílias açorianas. Completou o nosso processo de miscigenação. Nós passamos a ser o legado dos povos maracás, cunanis, tucujus, do negro africano que foi trazido para a nossa região e forjou o nosso povo na construção da fortaleza de São José, na criação das vilas de Mazagão, Vistosa da Madre de Deus e São José de Macapá, na ocupação da mão de obra, misturado também com as famílias açorianas portugueses. Por isso, denominamos com muito orgulho: de todo o misturado povo brasileiro, somos o mais misturado e temos orgulho dessa mistura. É essa mistura que nos forma, é a força da nossa negritude, é a identidade guerreira dos ancestrais indígenas e é a mistura com o branco açoriano português que fundou o povo. É um povo que passou o século XIX em estado permanente de dúvida. O próprio Brasil, por
pela pressão de Napoleão em 1815, o próprio Brasil, ao surgir em 1822, não assume o Amapá definitivamente como o Amapá. Os limites entre o rio Araguari, entre os rios Araguari e o rio Oiapoque, ou o rio de Vicente e Agnès Pizon, são durante todo o século XIX denominado pelo próprio Brasil, com a França como território contestado. Os franceses lá tentaram se ocupar. Como já foi dito aqui pelo senador Capiberibe, esta região se tornou brasileira pela insistência de ser brasileira. Há de ser feito aqui o registro da luta heróica e epopeica das famílias da Vila de Espírito Santo do Amapá, a nossa então capital, que ofereceram a vida em sacrifício no 15 de maio de 1895, pela chacina de mais de 95 pessoas na Vila do Espírito Santo do Amapá e pelo combate com Cabralzinho. É a repercussão desse conflito que leva, em 1900, sobre o laudo arbitral suíço e sobre a atuação diplomática do Barão do Rio Branco, a reconhecer a região entre o rio Araguari e o rio Vicente e Agnès Pizon como território brasileiro. Mesmo os amapaenses que lá estavam terem insistido em ser Brasil, o Estado brasileiro insistiu em dar as costas ao Amapá. Por isso, é marco indelével de nossa formação o ano de 1943 e a data de 13 de setembro de 1943. É nessa data que, com a visão estratégica do presidente Getúlio Vargas, é criado o então território federal do Amapá. É nessa data que, ato contínuo, é nomeado para governar o Amapá o pai de vocês, Guaracá e Janari Nunes. O então capitão Janari Gentil Nunes é uma figura indispensável para conhecer a história amapaense. Janari chega em 1943, altera a capital para a cidade de Macapá, e estrategicamente o faz pela localização geográfica da cidade, urbaniza a cidade, que na época não tinha mais do que 2.000 almas lá vivendo, cria a infraestrutura, redescobre o sentido de amapalidade. Aliás, é de Janari várias obras que definem o que ele chama de caboclo amapaense, de caboclo amazônida. O Amapá se forma e se urbaniza nas décadas seguintes. A riqueza do manganês, que aqui já foi declamada pelo prefeito José Maria Lobato, é indispensável para a nossa construção. É devido à riqueza do manganês, aos royalties de manganês, que também conta com a colaboração e com a atuação de Janari Nunes, para que esses royalties fossem revertidos no Amapá, que é construída a hidrelétrica de Coraci Nunes, a chamada hidrelétrica do Paredão, a primeira usina hidrelétrica do Amapá. É por isso que nós reclamamos muito bem hoje que, quando a nossa região se torna parque de várias outras hidrelétricas, há de se destacar que a primeira constituída foi a de Coraci Nunes, a partir da riqueza da exploração do manganês. E as hidrelétricas lá instaladas não podem ser meios somente de exploração e de exportação da nossa riqueza energética. Não é aceitável que nós possamos exportar energia para todo o Brasil, enquanto a nossa própria rede de energia elétrica encontra-se em dificuldades de atender os próprios cidadãos amapaenses. Nós, devido a essas lutas ao longo do tempo, repito, nos forjamos brasileiros, temos orgulho de sermos brasileiros, temos orgulho da nossa fronteira com a França, mas ao longo do tempo também reclamamos o abandono do poder central às necessidades que o Amapá tem. O abandono se expressa em diversas manifestações atuais. É desde a ponte que deveria nos ligar com a comunidade europeia, que não é inaugurada, é desde o cumprimento, as obras que não são acabadas por parte do governo federal, é desde o não reconhecimento do papel estratégico que tem essa região para a Amazônia.
O povo que vive nessa região, à margem esquerda do Amazonas, atualmente 745 mil habitantes, são o resultado de uma formação diversa. Temos orgulho de, na maioria, sermos a síntese do Brasil. Mais de 70% da nossa população é de imigrantes. Na cidade de Santana, cidade portuária, esse número chega a 85%. Então, se tem um local que é bastante Brasil, é a nossa região, é o nosso estado, é o nosso povo. Por isso, mais do que homenagearmos a nossa integração ao território nacional, consideramos que é necessário o território nacional e a pátria reconhecer a importância que tem o Amapá e as heróicas e epopeicas lutas que foram travadas pelo seu povo. Temos e tenho muita fé no Amapá e no seu destino. Tenho principalmente muita fé no legado que vem dos nossos pioneiros e ancestrais, de Janari, de Celso Salé, de Coraci Nunes, Julião Ramos, Mãe Luzia e tantos outros. Nós temos uma história a honrar, temos um futuro que tem que estar à altura aí destes que fundaram este local, o melhor endereço do planeta, esquina do Rio Mais Belo com a linha do Equador. Dito isso, agradecemos a presença de todos. Agradeço mais uma vez o senador Capiberibe, que tive a honra de assinar com ele a realização da sessão solene. Agradeço o senhor Procurador-Geral de Justiça, Roberto Álvares. Agradeço os prefeitos de Vitória do Jari e prefeito Zé Maria de Serra do Navio. Quero agradecer a todos e a todas que assistiram, acompanharam essa sessão. Mais uma vez, os nossos agradecimentos à Diário FM, que em link com a Rádio Senado transmitiu essa sessão, e os nossos agradecimentos à Rádio e à TV Senado, que levou essa sessão para todo o Brasil, em especial para o povo do Estado do Amapá. Declaro encerrada.